Ok, vamos começar então. Vamos fazer o seguinte então. Eu vou começar, vou explicar esses temas de novo, né? Para ficar bem passo a passo e para poder voltar, dá para estudar com tranquilidade, né? Dá para voltar o vídeo, ver de novo. Só que eu vou pedir para você fazer o seguinte, para não ficar trocando aqui a tela. Abre o livro na página 13, tá? O livro apostila, não é o caderno de exercícios. Então, para você poder acompanhar e entender o que eu estou lendo para entender o problema. Então, primeira coisa, abre lá na página 13 da apostila. Ok? Você vai ver lá que o título é Sistemas de Equações do primeiro grau, também conhecido como sistemas lineares, tá joia? Então, isso aqui conhecido também como sistemas lineares. Minha letra vai ficar feia assim mesmo, até acostumar de novo com isso aqui. Vamos lá. Sistemas lineares. Acho que já deu tempo de você abrir aí. Qualquer coisa, pausa, abre o livro e vamos lá, tá? Então você vai ver que aí no livro tem lá sistemas de equações do primeiro grau, algébrico e geométrico. Vamos falar da forma algébrica. Em que consiste sistemas de equações? Então, primeira coisa, né, para você entender a brincadeira, é quando eu sei que a gente está falando de sistemas de equações. Então, primeiro, você vai ter equações que são relacionadas, que descrevem uma situação, um problema. Então, você vai ter equações que são relacionadas. Só que as equações que a gente está acostumado a resolver são equações de uma letrinha só, né? A gente chama de incógnita, tá joia? A letra que a gente vai descobrir se chama incógnita. Por exemplo, eu vou apagar aqui só para você entender. 2x mais 1 igual a 7. Então você tem uma incógnita, tem um x. Mesmo que você tivesse, por exemplo, uma equação dessa forma, olha só. 3x mais 5 igual x mais 4. Então percebe que você tem duas letras x, mas é a mesma letra. Então isso aqui só tem uma incógnita, que no fim vai ficar... Eu vou tirar um x de cada lado no final, não é? E vou ficar com uma incógnita só. Então eu só tenho uma incógnita aqui, que é a incógnita x. Tá joia? Nos sistemas de equações, nós vamos ter mais de uma incógnita. E você vai perceber que só é possível resolver equações com uma incógnita. Então, em que consiste o sistema de equações? Tá joia? Esses métodos que a gente vai aprender, ele consiste em você dar um jeito de eliminar uma incógnita, tá? Uma letra, vamos pôr letra ficar mais fácil para você. Essa incógnita, essa uma letrinha tem que sumir daí, tá joia? Então, o que eu vou fazer agora? Eu já vou ver o sistema, já vou ler o problema e já vamos montar o probleminha para resolver o sistema. Eu vou explicar como resolve. Então vamos lá. Eu vou ler aqui o exemplo 1 da página 13, tá? Então estou lendo o exemplo 1. Então acompanha comigo a leitura, vamos ver o que é interessante. Vamos entender a situação primeiro. Você vai ver que a gente vai ler mais de uma vez. Em um sítio, há apenas dois tipos de animais, galinhas e carneiros. No total, há 40 animais. O dono do sítio afirma que o total de patas e pés dos animais é 100. Quantas galinhas e carneiros há ali? Então, você percebe então que é um sítio que tem dois tipos de animais, galinhas e carneiros. Beleza. Então, para ficar mais fácil a nossa brincadeira, eu vou chamar aqui
carneiros, ou, vamos lá, galinhas de X e carneiros de Y. Tudo bem? Chamei de X e de Y. E vamos agora fazer uma leitura procurando os dois totais. Então vamos ler de novo. Já entendi que tem galinhas e carneiros, só tem esses dois tipos de animais. Como um sistema são duas equações, eu preciso de descobrir os totais para eu conseguir igualar e escrever essas equações, né? Então vamos ler de novo, ó. Um sítio tem apenas dois tipos de animais, galinhas e carneiros. Então, se eu tenho galinhas e carneiros, e ele me fala que no total há 40 animais, então se eu somar galinhas mais carneiros, tem que dar 40. Tudo bem? Então x mais y deu 40. Tá. Deixa eu escrever de novo, que ficou muito longe. Nossa. Tem que ficar mais pertinho. Então, x mais y igual a 40. Então, esse aqui é o total de animais, percebe? Então, a gente fez uma equação com o total de animais. A segunda equação, que ele fala para mim que tem um total de pés. Então, os pés dos animais, patas, pés. Então, olha só, o total de pés, ele fala que é 100. Então, vamos lá. Eu chamei galinhas de X. Quantos pés tem a galinha? Galinha tem 2. Então, 2 vezes cada galinha, ou seja, quantidade de galinhas vezes 2 pés, mais a quantidade de carneiros vezes 4 pés, isso é igual a 100. Percebe então que agora a gente tem duas equações formadas, e agora eu vou tirar esse pés e galinhas aqui, tá? Pés e animais, já deu para entender o que é, né? E vou escrever o que a gente sempre coloca, que é equação 1 e equação 2. Então aqui você tem sistemas de equações. Esses sistemas de equações, ele acontece, primeiro você percebe que essas equações estão relacionadas. Elas fazem parte da mesma situação, problema, as duas fazem parte do sítio aqui. Então, o valor desse x aqui de baixo tem que ser o mesmo valor do x aqui de cima, ok? Tem que dar a mesma coisa. O valor que tiver nesse y é o valor que vai ter esse y, tá joia? Elas são relacionadas. Agora, antes da gente continuar a parte aqui, eu vou te mostrar uma coisa interessante. Que eu vou começar a te ensinar o método da adição. Então, vou até escrever aqui, método da adição. Para a gente entender o método da adição, porque fica multiplicando equações por um número, por outro número, vamos fazer uma pausa e eu vou te mostrar uma coisa que nós já voltamos ali, tá? Repara uma coisa, eu vou pegar uma equação bem simples, vou falar assim que 2x mais 1 igual a 7, tá joia? Vou pegar essa equação e vou escrever ela algumas vezes. Nós vamos resolver ela de formas diferentes. A primeira eu vou resolver normal, tudo bem? Então vai ficar, vou tirar 1 de cada lado, então vai ficar que 2x é 7 menos 1, então 2x é 6, e divide os dois lados por 2, ok? Então ficou que x é 3. Tudo certo? O que eu quero te mostrar com essa brincadeira aqui é que eu posso multiplicar, presta atenção bem nisso, eu posso multiplicar uma equação pelo número que eu quiser. Uma vez que eu multiplique os dois lados da equação, lembra que uma equação tem dois lados, lado 1, lado 2, é o sinal de igual que divide. Se eu multiplicar os dois lados,
a equação se mantém a mesma, porque o que eu fizer de um lado eu fiz do outro. Então, olha só, eu vou multiplicar esse lado da equação aqui, por exemplo, vou multiplicar isso daqui por 3. Então, vou fazer vezes 3 aqui. Então, ele vai multiplicar todo mundo aqui da equação, ó, e vezes 3 aqui. Ele vai multiplicar esse lado. Não pode esquecer de multiplicar o lado do resultado. Muita gente erra o sistema por causa disso. Multiplica só um lado da equação e esquece do resultado. Então, todo mundo, vamos lá. Então, vai ficar o seguinte. 3 vezes 2, 6x. 3 vezes 1, 3. E 3 vezes 7, 21. E essa equação, a última equação ali, eu vou fazer ela de outra cor, vou fazer ela de azul. Eu vou multiplicar ela por um número negativo. Vou multiplicar ela por menos 2, vai? Menos 2. Multiplicando por menos 2 todo mundo, então vezes menos 2. Aqui é todo mundo. E aqui vezes menos 2. Então vai ficar o seguinte, menos 2 vezes 2, menos 4x, menos 2 vezes 1, menos 2, menos 2 vezes 7, menos 14. Se o que eu te disse é verdade, todas têm que dar 3. E aí eu estou te convencendo e provando que você pode, com toda segurança, multiplicar uma equação por quem você quiser, tudo bem? Que aí a equação, se você multiplicar dos dois lados, a equação vai continuar sendo a mesma, ok? Vai continuar dando o mesmo resultado. Então vamos resolver elas para ver. Eu vou primeiro tirar 3 de cada lado, então 6x é igual a 21 menos 3, 6x é 18, divide os dois lados por 6, olha, x é 3. Nossa, professor, é mágica. Não, é matemática isso aqui. Então, veja bem, vamos fazer o próximo, matemática, professor. Eu vou adicionar 2 desse lado, então tem que adicionar 2 do lado de lá, porque aqui é menos 2, ok? Para assumir tem que colocar o oposto, então menos 4x mais, aqui eu vou adicionar 2, então esse 2 vai sumir. Então ficou menos 14 mais 2. Menos 4x vai ficar menos 12, porque você deve 14 e paga 2. E divide os dois lados por menos 4, por quem está com x. Menos com menos dá mais, e vai ficar x positivo. Sinais iguais positivo, 12 por 4, 3. Quer dizer que eu posso multiplicar por quem eu quiser, que a minha equação continua valendo. Isso está provado, né? Deu para sacar essa ideia? Espero que sim. Então, voltando lá para o método da adição, repara o seguinte. Se eu vier aqui e somar, repare qual que é o problema do meu sistema. Vou pegar a equação 1 para te mostrar. X mais y igual a 40. Eu não consigo resolver, percebe? Vou tirar um y de cada lado. X, 40 menos y. Não resolveu, porque eu não sei o valor do y, percebe? Então, não dá para resolver equações que tenham duas letras, duas incógnitas. Por isso que a ideia do sistema, a premissa é você sumir com uma letra. Isso aqui, ó, é importante, ok? Tem que desaparecer uma letra. Como eu faço? Método da adição, somando as equações. Professor, mas se eu somar desse jeito, olha o que vai acontecer. Vai acontecer nada, porque eu vou continuar com as duas letras, ó. X mais 2x, eu vou somar aqui, ó, uma conta de mais. X mais 2x, 3x. Y mais 4y, 5y, igual 40 mais 100. Você percebe que não adiantou nada eu somar, porque eu continuo com x e continuo com y, então de nada valeu. O que eu preciso fazer antes de somar
é fazer aparecer nas equações o oposto uma da outra. Então, por exemplo, aqui tem 2x. Qual é o oposto de 2x? Ah, professor, é menos 2x. Então, não seria legal se aqui em cima tivesse menos 2x? Então, o que eu faço? Bom, eu vou multiplicar essa equação de cima por menos 2, porque aí vai aparecer o menos 2x. Professor, e se eu quiser cortar o y? Eu vou fazer depois cortando o y, você vai ver que também dá certo. Então, vamos fazer primeiro, vamos multiplicar a parte de cima por menos 2. Por que menos 2? Que eu quero cortar esse cidadão aqui, ó, esse 2x. Então, aqui em cima vai multiplicar por menos 2, ok? Vezes menos 2, multiplicou aqui, e vezes menos 2, vai multiplicar os dois aqui, tudo bem? Então, vamos lá. A equação 1 vai ficar como? Vamos reescrever ela. Você vai copiar a equação 1 multiplicando por menos 2. Menos 2 vezes x, menos 2x. Agora, cuidado com a regra de sinal. Menos com mais fica menos, sinais diferentes fica menos. Então, menos 2 vezes y, menos 2y. E não esquece do resultado. Menos 2 vezes 40, menos 80. Multipliquei todo mundo? Multipliquei. Então, a minha equação se mantém com a mesma propriedade. Não alterei o valor da equação, entende? Agora, eu vou copiar a segunda equação. Só vou copiar, ela eu não mexi. Então, ela continua sendo 2x mais 4y igual a 100. E agora, com toda elegância do mundo, você simplesmente soma essas equações. Se eu estou devendo 2x, pago 2x, cortou, zerou, porque são opostos, vai dar zero. Então, consegui o que eu queria lá, sumi com uma letra. Agora, estou devendo 2y e somo 4y, fico com 2y. Entendeu aqui a brincadeira? Devo 2, pago 4, fico com 2. Do mesmo jeito, devo 80, pago 100, fico com 20. E aqui ficou fácil resolver. Se 2y é igual a 100, então você divide os dois lados por 2. Então, y é 10. 10 o quê? Né? Volta lá, nós chamamos o que de y? Carneiros, ó. Tudo bem? Y é carneiros, então 10 carneiros. Ok? Vamos lá. Agora, você volta em qualquer uma das equações para achar o total de galinhas. Então, vamos escrever aqui a primeira equação. Essa primeira aqui, ó. Primeira equação. Ela é x mais y, 40. Então, x mais y. E tem essa paciência de escrever, tudo bem? Não pula passo, faz passo a passo. Porque aqui a gente está aprendendo uma coisa muito importante para o próximo método, que vai ser a substituição, tá? Então, x mais y é 40, y é 10. Então, no lugar do y, vou escrever 10. Então, vai ficar x mais 10 é 40. Tira 10 de cada lado. X é 40 menos 10. X é 30. 30 o quê? Galinhas. Ok? Pronto. Descobri o valor de carneiros e o valor de galinhas. Tá certo? Então, esse é o método da adição. Será que se eu fizer com um y e não com um x, que aqui eu cortei o x, né? Será que dá a mesma coisa? É o que vamos ver agora. Vamos lá. Eu vou, ó, tudo misturado, né? Vamos aqui para cima, vou tirar esses dois. E vamos lá. Vamos reescrever o sistema aqui. Então, o mesmo sistema, você vai ver que vai dar a mesma coisa. Então, x mais y é 40. E 2x
mais 4y é 100. Só conferindo, é isso mesmo. É isso aí. Então vamos lá, tem que dar a mesma coisa. Só que agora, o que nós vamos fazer? Ao invés de multiplicar em cima por menos 2, eu vou querer cortar o y. Então aqui tem que dar menos 4y, concorda? Eu tenho que fazer dar menos 4y. Então vamos multiplicar. Um jeito fácil de fazer isso é multiplicar aqui em cima por menos 4, ok? Ou seja, se eu multiplicar aqui por menos 4, multiplicar aqui por menos 4 também, eu vou conseguir cortar o y. Então vamos fazer lá, ó, menos 4 vezes x, menos 4 vezes y, é igual a menos 4 vezes 40. Então 4 vezes 4, 16, menos 160. A equação de baixo não mexi, então continua, né? 2x mais 4y é 100. Então você tem aqui equação 1, equação 2. Fazendo o sistema, fazendo a soma, agora sim, ó, você tem 4y com menos 4y, cortou. Aqui só toma cuidado com o sinal. Devo 4, pago 2, estou devendo 2x. Tenho 160 negativo, pago 100, estou devendo 60. E agora divide os dois lados por menos 2, porque o x está com menos 2. Menos com menos dá mais, então vai ficar x. E aqui a mesma coisa, só que vai dar 30. E é 30, a gente chamou de galinhas, se eu não me engano, né? Vamos só conferir. É isso, x é galinhas. Então vamos lá, 30 galinhas. Tá vendo que deu a mesma coisa? E você iria voltar na primeira equação e fazer o mesmo passo que a gente fez aqui. Ia dar a mesma coisa, tá bom? Esse é o método da adição, tá joia? Bom, vou mostrar para você também o método da substituição, tá? Vamos lá. Esse método é um método que eu gosto muito. Vamos colocar ele aqui, ó. Método da substituição. O método da substituição também vai consistir nas mesmas premissas do sistema, que é eliminar uma letra, só que ele vai usar um método diferente. Ao invés de somar equações, ficar multiplicando equações, ele não liga muito, ele já vai meio que direto, por isso que eu gosto um pouco mais dele, tá? Então, vou escrever o sistema aqui, você tem lá x mais y é 42x mais 4y é 100. Primeira equação, segunda equação. Tá aqui o sistema. Às vezes ele é representado por essa chavinha aqui, tá bom? Deixar um pouquinho mais bonitinho. Ele coloca assim, ó, primeira equação e segunda equação é você que põe, né? Ele fica só com a chavinha. Então a ideia é a seguinte: para você fazer uma substituição com tranquilidade, sempre escolha uma equação que tenha uma letra sozinha. Sozinha que eu digo sem, por exemplo, aqui ó, o x está com 2, aqui o x está com 4, ou seja, a equação de baixo não tem nenhuma letra sozinha. Tem como fazer substituição com isso? Tem, mas ficaria mais complexo. Então é mais fácil você pegar a equação de cima, nesse caso. Então, você precisa analisar caso a caso, tá? Então vamos lá. Eu vou pegar a equação 1, vou escrever ela aqui. Ela é x mais y é 40. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou isolar o x, tudo bem? Pode isolar o y, isolar e deixar sozinho, tá? Então, para o x ficar sozinho, eu tenho que tirar um y de cada lado. Então, vai ficar x é 40 menos y. Beleza?
está aqui. Isso aqui é o x. E aqui você vai começar a entender que esse sinal de igual é algo muito sério na matemática. Leve ele a sério. Então, se x é 40 menos y, já deixei sozinho, eu vou pegar a outra equação. Eu não posso voltar na mesma, tá? Eu tenho que escolher a outra. Porque se eu substituir na mesma, vai dar zero. Então, se eu peguei a equação 1 para deixar o x sozinho, agora eu escrevo a equação 2. Só vou escrever ela, ó, não estou fazendo conta nenhuma. 2x mais 4y é 100. Agora veja bem, ó, no lugar do x, x é a mesma coisa que 40 menos y. Então você vai colocar aqui, ó, no lugar do x. Então vai ficar assim, 2. O 2 não está multiplicando o x? É verdade, professor, está mesmo. Então, vai ficar como, ó, entre parênteses, 40 menos y. Ok? Por que tem que pôr parênteses? Porque senão, olha só, o 2 é multiplicar só o 40 e não o y, tem que multiplicar todo o x. Tudo bem? Então, sempre que for substituir, coloque entre parênteses. E agora toma cuidado, você precisa continuar a sua equação. 40 menos y é só o x. Agora, mais 4y é igual a 100. Repara que o nosso intuito lá, né, do início de sistema, que é sumir com uma letra, aconteceu. Nessa linha aqui, ó, já não tem mais o x. Só tem y, porque no lugar do x, você substituiu 40 menos y, ok? E agora, é só resolver essa continha. Dá um trabalhinho? Dá. Ó, distributiva primeiro. Então, vai ficar 2 vezes 40, 80. E 2 vezes menos y, menos 2y. Então, isso aqui foi o que eu fiz do parênteses. Vou copiar o restante. Mais 4y igual a 100. Agora é só você fazer essa parte primeiro aqui, ó. Junta quem dá para juntar. Ó. Tudo bem? Então, 80 continua 80. Devo 2y, pago 4y, fico com 2y. É igual a 100. Agora eu vou tirar 80 de cada lado da equação. Então, vai ficar 2y é igual a 100 menos 80. Então, 2y ficou 20. Divide os dois lados por 2. Isso aqui vai te dar 10. E você tinha lá, se você comparar, vamos lá no que a gente já fez. Olha lá, o y deu 10 carneiros, percebe? Então, eu tenho aqui 10 carneiros. Bom, você pode voltar na equação, mas o que é legal da substituição? O x já está pronto aqui, ó. Eu vou fazer de azul aqui do lado, ó. Tá vendo que o x é 40 menos y? Ó, vou puxar aqui, ó. X, você já deixou ele sozinho. Então, é só colocar aqui, ó. É 40 menos o y, que é 10. Ah, tá. Já fica pronto, né, professor? Então, 30 galinhas. Esse é o método da substituição, ok? Método da substituição. Eu vou pegar aqui, deixa eu pegar o livro. Aqui ele resolveu, né, o sistema para você. Abre lá na página 18, tá bom? Página 18. Eu vou pegar um método aqui, um sistema só para a gente resolver, tá? Deixa eu ver um interessante aqui.
Abre lá na página 18. Eu vou apagar aqui. Então estamos aqui, ó. Vamos pôr aqui em cima. Página 18, tá? O sistema pode dar fração, pode, não tem problema nenhum, tá? Eu vou fazer do exercício 17. Vamos fazer a letra B. Eu vou fazer como exemplo a B, tá? A B fala o seguinte, ó. Ele já te dá o sistema direto, que é 2x mais 3y é 7. Ele fez isso, ó. 2x mais 3y é 7. E 6x menos y é 1. Você tem isso, tá bom? Bom, como que fica aqui? Você pode escolher o método que você quer fazer. Pode fazer tanto a substituição quanto a adição. Então, no caso aqui, vamos supor que eu escolha a adição. Vamos fazer pelo método da adição. Faça pelos dois, tá? Para estudar. Para você ver, tem que dar o mesmo resultado mesmo. Da adição. Então, olha essas equações aqui. Eu tenho que fazer um deles sumirem. Então, para mim, ou esse 2x tem que virar 6x, ou aqui embaixo teria que virar 3y. Então, tanto faz. Eu vou fazer o seguinte. Como aqui já está negativo, tá vendo que já é y negativo e em cima é 3y positivo. Eu vou multiplicar a equação de baixo por 3. Se eu fizer vezes 3 aqui, e fizer vezes 3 aqui, tá bom? Todo mundo. Aqui já vai ficar menos 3y, porque mais com menos continua menos, tá? Então, vou copiar a equação de cima. Essa aqui é a minha equação 1, aqui é a equação 2. Então, a equação 1, 2x mais 3y é 7. Aqui embaixo, 3 vezes 6, 18. 18x, 3 vezes menos y, menos 3y, e 3 vezes 1, 3. Pronto, olha só, aqui está a equação 2, agora é só você somar. Então, esse 3y com menos 3y vai embora, 18 mais 2, 20x, 7 mais 3, 10. Aqui toma cuidado. É o 20 que está multiplicando o x, então nós vamos dividir os dois lados por 20. Ah, professor, mas aí vai dar, ó, vai dar 1 sobre 2, né? Se eu cortar os zeros aqui, dá 1 sobre 2. Ou seja, dá meio. Você pode deixar como fração, está certo como fração, ou pode ficar como 0,5 também, tanto faz. E aí você volta em qualquer uma das equações para achar o y, ok? Eu vou voltar na equação... tanto faz. Vou voltar na primeira ali, ó. A primeira equação, que é 2x mais 3y é 7. No lugar do x eu vou pôr 0,5. Ou a fração, meio. Eu prefiro até pôr fração, sabe? 2 vezes meio mais 3y é 7. Assusta assim no começo, mas olha como é que fica fácil. Isso aqui, vou fazer aqui, depois eu apago. Ó. Isso aqui está sobre 1, então é só você multiplicar. 2 vezes 1 é 2, 1 vezes 2 é 2, 2 por 2, 1. Então, eu já posso até, antes de fazer tudo isso, já posso simplificar, ó, esse 2 com esse 2, dividindo. 2 dividido por 2 é 1. 1 vezes 1, 1. Né? Não muda nada. Se quiser também substituir por 0,5 e multiplicar por meio, também vai dar 1, tá? 2 vezes 0,5 é 1. Então, vai continuar dando 1 aqui, tá bom? É o que importa. Então, esse 1 mais 3y é 7. Então, vou tirar 1 de cada lado.
Então, 3y é 7 menos 1. 3y é 6 e divide os dois lados por 3. Então, y é 2. Pronto. Fizemos aí pelo método da adição. Tudo bem? Bom, eu vou pedir para você... deixa eu ver aqui. Exercícios como, por exemplo... o 23, avião ali, né, velocidade relativa. Eu vou dar uma explicadinha aqui para você sobre velocidade relativa, para você conseguir pegar a ideia, tá? Que mexe um pouquinho aí com física. Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Espero que não fique tão longo o vídeo, é muita coisa, né? Mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre velocidade relativa. Aí a gente faz um exemplo mais simples, depois a gente pega um exemplo mais difícil, tá? Nós temos duas situações. Eu vou explicar a situação que mais aparece, tá? Explicar as duas uma vez, vai, já estamos aqui. Temos a base fixa e base móvel. O que é isso, professor? Base, pensa como se fosse onde o chão do movimento. Por exemplo, dois carrinhos se movimentam, então a base é o asfalto. Então a base fixa é quando o chão não se movimenta, tá? Então a parte de baixo não se movimenta. Então o asfalto, por exemplo, seria uma base fixa. Tá bom? Dois carrinhos se movendo, tá joia? Seria uma base fixa. E a base móvel, você pode colocar aí, tem alguns exemplos, por exemplo, a escada rolante. Né? A escada rolante se move. Você fica em pé na escada rolante e ela se move sozinha. Uma beleza, né? Então, uma escada rolante, a esteira de uma academia. E hoje eu faltei, não fui. Ai, vamos lá. Tem também o que vai aparecer muito para vocês é barco, correnteza de rio. Então, águas, né? Vamos colocar aqui, ó, correnteza. Tá, então aqui vai ser rio, a correnteza do rio, né? O ar, então, o avião sobrevoando, então ele vai estar a favor do vento, contra o vento. Então vamos colocar aqui o vento. O vento ele pode estar aí associado a uma base móvel, ok? Você precisa entender a regra, é simples. Então eu vou ser mais direto aqui. Eu vou colocar aqui um desenho, uma pista. Aqui é um carrinho se movimentando em linha reta. Então eu vou colocar duas situações. E depois o barquinho, eu vou ter que desenhar o barquinho. Então vamos lá, base fixa. Quando você tem base fixa, vamos colocar aqui então dois carrinhos se movimentando. Então tem um carrinho aqui, ele está indo para a direita. Ele tem uma velocidade A. E aqui tem um carrinho com uma velocidade B. Então, para você entender a brincadeira, imagine o seguinte. Vamos pensar por cima, olhando como se fosse um drone, tá? Aqui tem uma estrada. Pista dupla. Então, você está com um carro aqui, indo a 100 km por hora. Vem um carro do seu lado aqui, não, né? Ele parelha com você a 100 km por hora. Você percebe que depois de um tempo, passado, sei lá, 10 segundos, ele vai continuar do seu lado. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é velocidade. Quando eu posso dizer que um objeto tem velocidade, guarda isso aqui. Isso é ouro puro,
tá? Você entender esse conceito vai te ajudar lá na frente. Quando eu digo que um objeto tem velocidade? Quando a posição dele muda conforme passa o tempo. Então, para ter velocidade, o que é velocidade? É a mudança. Opa, ali virou um monte de coisa menos o que eu queria, né? Então, é a mudança de posição em função do tempo. Então é o seguinte, se os dois carros estão a 100, mas em relação a esse carro aqui, vamos chamar esse carro de A e esse carro de B, concorda que o carro A olha para o carro B, ele está do lado dele. Está passando, eles estão subindo na estrada, então os dois vão estar aqui. Ele olha para o lado, ele continua do lado dele. Então, para este carro, esse aqui não mudou de posição. Diferente de alguém que está aqui fora olhando. Alguém que estiver aqui fora vai ver eles mudando de posição, os dois têm velocidade. Mas por isso que a gente está vendo velocidade relativa. Depende do outro. Em relação a quem? Né? Então, em relação ao próprio carro, em relação a B, a velocidade dele é 0, porque ele não vai ultrapassar nunca, concorda? Agora, imagina a situação seguinte. Um carro está a 100 e o outro está a 120. Você concorda que a ultrapassagem é feita devagar? Mesmo estando a 120, quando ele vai passar, vai ser devagar. Por quê? Ele vai estar passando a quanto? Pensa aí. Você acha que ele vai estar passando a quanto? Um está a 100, o outro a 120. Essa ultrapassagem é feita a 20. Percebeu isso ou não? Depois você me conta na sala. Percebeu sozinha que ele vai passar a 20? Então você percebeu que se a gente faz uma conta de menos. Então, quando eu tenho base fixa, asfalto, e eles se movem no mesmo sentido, a velocidade relativa é a velocidade A menos a velocidade B. Ok? É a continha de menos aqui, quando está no mesmo sentido e a base é fixa. Olha bem isso, tá? Agora, quando eles estiverem se movendo, vamos colocar aqui então, aqui é mesmo sentido. Tudo bem? Agora vamos fazer aqui para sentidos opostos. Então vou desenhar o carrinho aqui de novo. Um está indo para a direita com velocidade A e o outro para a esquerda. Você viu que meus desenhos são ótimos. Velocidade B. Aqui eles estão em sentidos opostos, né? Então vamos colocar aqui sentidos opostos. Aqui nos sentidos opostos vai ser o contrário, né? As velocidades, você pode ver que quando tem um carrinho, deixa eu apagar aqui, olhando aqui de cima, né? Se você lembrar alguma viagem que você fez com seu pai, com a sua mãe, você está aqui a 100 por hora numa boa e tem um carro aqui vindo a 100. Ele vai passar por você. Você percebe que quando ele passa por você, você só vê um vulto muito rápido. Porque nesse momento as velocidades somaram, ok? Por isso que acidentes aí de batida frontal é tão perigoso. Porque você está somando a velocidade. Não é uma batida a 100, vai ser uma batida a 200, se cada um tiver a 100, ok? Então aqui no caso da velocidade relativa, deixa eu colocar de azul, você soma as velocidades, VA mais VB. Isso sempre que a base for base fixa. Quando for base móvel, tudo vai se inverter. Mas não se preocupe em ficar com decoreba, porque é muito intuitivo isso, tá? É muito intuitivo, principalmente a base móvel. Vamos lá. Imagina o seguinte, um barquinho. Vou fazer aqui as águas do barquinho.
e vou desenhar meu barco. Então, aqui tem um barco, olha só. Um barquinho. Então, vou fazer esse barquinho indo para minha direita. Então, a fumacinha tá para cá, né? Então, tem aqui, vamos chamar de velocidade A. E eu vou ter a correnteza do rio, velocidade B. Tudo bem? Então, vamos entender o seguinte. Imagina esse barco parado, desligado, na correnteza do rio. Ele simplesmente vai descer, né? Ou imagina você lá na escada rolante. Você está aqui em pé, certo? Na escada rolante. A escada rolante está aqui. Você vai ter alguém ver de fora está vendo você descer com a velocidade da escada, seria a correnteza do rio. Agora, não sei se vocês já foram aí para São Paulo, né? Em São Paulo, o pessoal que fica na parte da esquerda da escada, eles andam junto com a escada, né? Então ele tem a velocidade dele mais a velocidade da escada. Então seria algo mais ou menos assim, né? O cara tá aqui, mais ou menos, deixa eu pensar aqui. Ele tá correndo aqui na escada. Ele tem a velocidade dele e junto à velocidade da escada, ok? Então é mais ou menos isso. A base te ajuda nesse caso, porque ela está no mesmo sentido. Então você concorda que a correnteza do barquinho ali, ela está ajudando ele. Imagina o barquinho desligado, ele teria só a velocidade da correnteza. Mas vamos por números para ficar fácil você entender. Se essa velocidade aqui, B, vale 2 metros, 2 km por hora, né? Por exemplo. Se ela vale 2 km por hora, o barco vai estar a 2 km por hora. Agora, se ele junto tiver uma velocidade de motor, vai somar essas velocidades, faz sentido? Alguém de fora vai ver ele descendo com a velocidade somada, por exemplo. 2 e a velocidade do motor é 5. Quem estiver aqui fora vai ver ele descer a 7. Então você está somando as velocidades. Então, toda vez que a base for móvel, a velocidade relativa vai ser VA mais VB. Concorda que é o contrário da base fixa, então tem que ficar esperto com isso. Da base móvel, no mesmo sentido, VA mais VB. Mas você vê que é fácil sacar que é mais. O exercício vai te falar bem na sua cara, assim, tipo, um avião está a favor do vento. Se ele está a favor do vento, eu vou somar as velocidades, tudo bem? Se ele está contra o vento, eu vou subtrair as velocidades, faz sentido? Imagina esse mesmo barquinho, ó. Vamos fazer as águas novamente aqui. A correnteza do rio não muda de sentido, né? Então vamos colocar aqui, ó, você vai continuar tendo a velocidade B no mesmo sentido da de cima. E vamos fazer o barquinho agora aqui indo contra a correnteza. Ele está subindo o rio. Então eu tenho uma velocidade A aqui. Então nesse caso, vamos supor que ele tem uma velocidade de 5 e o rio de 2. Alguém de fora vai ver ele subir com 3, ok? Então a velocidade relativa aqui é VA menos VB. Deu para sacar isso? Isso. Bom, então aqui nós temos, ó, deixa eu só deixar bonitinho. Então aqui nós temos mesmo sentido. E aqui nós temos sentidos opostos. Tudo certo? Bom, vamos então lá no livro fazer um exercício, página 19, ok? Página 19. Página 19, exercício 23. Olha como que fica fácil. Esse aqui é bem simplesinho, tá? Para você realmente entender, ó. Vamos ler junto. Um avião, abriu lá na página 19? Se não abriu, pausa, abre primeiro
e leia junto comigo, tá? Na hora que você estiver com a página 19 aberta, você dá play. Um avião voa a uma velocidade de 540 km por hora quando está a favor do vento. Quando está e a 490 km por hora quando está contra o vento. Encontre a velocidade do avião no ar parado e a velocidade do vento. Deu para sacar que ele está voando a favor do vento e uma hora contra o vento. Duas formas de você montar isso. A primeira, você pode falar assim, ó, velocidade do avião é x, velocidade do vento é y. Então, se ele está a favor do vento, ó, um avião com velocidade de 540, quando está a favor do vento. Então, vou somar as duas velocidades. Isso é 540. E velocidade contra o vento, x menos y, 490. Pode fazer isso. Tudo bem? Só que eu prefiro, quando os exercícios é de velocidade, mas é a gosto, tá? Já chamar pelo nome da letra mesmo. Por exemplo, em vez de ficar chamando VA de X, VV de Y, é gosto, tá? Você pode fazer isso que eu acabei de fazer. Chama de X e Y, faz o sistema ali. Eu gosto de chamar dessa forma. A velocidade do avião mais velocidade do vento é 540. Velocidade do avião menos a velocidade do vento é 490. Beleza. Aqui você faz. Vou fazer pelo método da adição. Por que da adição? Tá mais fácil, ó. Esse VV dá para cortar com esse. Um é positivo, o outro é negativo. Tudo bem? No caso, se você quiser, professor, eu preferi fazer x e y. Pode fazer, vou fazer com você o x e y, mas aí fique à vontade, tá? Se eu falar aqui, velocidade do avião é x, velocidade do vento é y. Então, quando está a favor, o vento é uma base móvel, né? Então, vai ficar que a velocidade de 1 mais a velocidade do vento deu 540. A velocidade do avião menos a do vento deu 490. Aqui é a equação 1, aqui é a equação 2. E percebe que você pode usar qualquer um dos métodos para resolver, tá? Aqui o mais rápido e mais fácil é o da adição. Por quê? Tá vendo que já está oposto? Não preciso multiplicar por ninguém. Aqui o y já dá para cortar com esse y, ó. Aqui eu já posso fazer isso. E continuar somando, ó. X mais x, 2x, é igual, aqui é só somar 0, 9 com 4, 13, e aqui vai dar 10, 1030. Divide os dois lados por 2, ficou que 2x é 1030, né? Então vai ficar 1.000 é 515, x 515 quilômetros por hora. E aí você olha lá no que você separou, x é a velocidade do avião. Então essa é a velocidade do avião. E a do vento? Volta na equação. Eu gosto de voltar na primeira, que está tudo positivo, bonitinho. X mais y é 540. No lugar do x, põe 515. 515 mais y é 540, tira 515 de cada lado. Então, 540 menos 515. Isso daqui vai a mesma coisa que você fazer 40 menos 15, então vai te dar 25 quilômetros por hora, ok? Então, fez aí esse exercíciozinho que mexe com física junto. Agora, eu vou fazer um último exercício que é o mais chatinho. Vamos voltar, é a última situação que eu quero mostrar para você. E a gente encerra com isso, tá? Página 16. E aí, por favor, tá? Essa última parte aqui é uma parte mais
aprofundada, não tem problema, mas foque primeiro, como eu disse para você, no fácil, no médio, depois, por último, você mexe com isso aqui, tá? Então vamos lá. Abre na página 16, vamos ler o que está acontecendo e a gente vai resolver, tá? Porque ele resolve por toda a página 17, né? Enfim, é um pouquinho grande mesmo, mas eu acho que vai dar para explicar direitinho. Então, abre na página 16. Bati o óculos no microfone agora. Bom, sei lá se fez barulho. Então, página 16. Let it go. Um barco gasta 3 horas para fazer uma viagem no mesmo sentido da correnteza de um rio. Na viagem de volta, o barco navega contra a correnteza, gastando 4 horas no trajeto. Sabendo que a correnteza do rio flui a uma velocidade de 2 km por hora, qual é a velocidade do barco em águas paradas e qual a distância da viagem de ida? Você percebe que é um problema que você tem que construir o raciocínio, né? Não dá para interpretar assim, não é uma conta que vai resolver. Então vamos por partes. Vamos fazer o desenho do barco aqui. Vamos fazer o seguinte, ó, aqui vai ser a parte da ida, aqui vai ser a parte da volta. Vou fazer o barco visto por cima, tá? Tá aqui. Aqui tá o meu rio. Tudo bem? Fazer a mesma coisa aqui. Outro barquinho. Barquinho feio, né? Mas tá bom. O que importa é que deu para entender que é um barco. Viagem de ida, então vamos lá, vamos colocar algumas coisas que são importantes na nossa brincadeira. Eu tenho aqui a velocidade do barco, vou chamar de VB, e ele fala para mim que a velocidade do rio, vou colocar aqui a velocidade do rio de verde, não sei se dá para enxergar aqui, acho que dá. A velocidade do rio nossa, mas é um verde muito feio, né? Deixa eu ver se consigo deixar esse verde mais escuro. Acho que consegui, hein? Vamos ver. Vamos ver. Acho que consegui. Vamos lá. Muito claro esse verde. Então, vamos colocar aqui, ó que verde bonito. Então, aqui eu tenho velocidade do rio e ele já me deu, ele falou que é 2 km por hora. O rio vai continuar no mesmo sentido, tanto na ida quanto na volta, não muda a correnteza do rio, tá? 2 km por hora. Só que a velocidade do barco na volta vai mudar. A velocidade do barco vai ser para baixo, né? Porque está voltando. Se ele subiu para ir, para a volta é para o outro lado, né? Velocidade do barco na volta. Opa, deixa eu pôr velocidade do barco. Velocidade do barco, ok? Então vamos ler de novo para a gente pegar, tem mais informação para a gente pegar do problema. Um barco gasta 3 horas para fazer uma viagem no mesmo sentido da correnteza de um rio. Então 3 horas, isso é importante. Ó, o tempo para a ida, vou pôr aqui perto da ida, ó, o tempo da viagem é de 3 horas. Quando ele navega a favor da correnteza. E quando ele está contra, ele gasta 4 horas. Então o tempo da volta, então vou chamar tempo I, tempo de ida, tempo de volta, 4 horas. Percebe que é um raciocínio todo construído. E aqui eu estou desenhando para ficar mais fácil a gente entender. Onde começa o raciocínio? Agora. Olha só. Na física, nós vamos partir de um princípio que a distância que eu percorro é a velocidade vezes tempo, né? Vamos ver se você consegue entender. Quando eu falo assim, ó,
A distância de um veículo é a velocidade vezes o tempo. A velocidade que ele tem é a taxa de quanto ele está mudando de posição em função do tempo, tá? Então eu tenho essa relaçãozinha matemática que a distância é velocidade por tempo, vezes tempo, tá bom? Então eu vou aplicar isso, essa formulinha aqui nas duas, porque é o que eu tenho, ó. Eu tenho, você vê que esse probleminha foge um pouco da trivialidade, né? Do XY, do método, da adição, substituição, né? Ele já pede um pouquinho a gente chama isso de traquejo, né? De dominar mesmo o assunto. Então, a distância é velocidade vezes tempo. Guarda isso, tá? Distância, velocidade vezes tempo. Isso aqui é até legal, sabia? Se você pegar, por exemplo, a distância. A velocidade, se você pegar a velocidade do som, que é 340 metros por segundo, e multiplicar pelo tempo que demora para você escutar o trovão, você sabe a distância que caiu o raio. Então você vê o raio lá, deu o raio. Você viu, na verdade, você vê o clarão. Aí a hora que deu, você conta os segundos. 1, 2, 3. Deu o barulho, você multiplica por 340 e você sabe a distância. Porque 340 metros por segundo é a velocidade do som, né? Então a velocidade que o som da onde caiu demora para chegar até no seu ouvido. Aí você sabe a distância em metros aproximada que caiu o raio, né? Coisa legal isso, né? Então vamos aplicar isso aqui. Olha só, a distância de ida é a velocidade relativa, que vai ser, vou chamar de velocidade de ida, vezes o tempo de ida. A distância da volta vai ser a velocidade da volta vezes tempo de volta. Tá bom. Então vamos lá. A velocidade de ida é a velocidade do barco mais a velocidade do rio. Fez sentido? Porque eu estou somando as velocidades, a base é móvel, né? Está no mesmo sentido. Então essa distância de ida vai ser, entre parênteses, velocidade do barco mais velocidade do rio vezes o tempo de ida. Na volta, vamos fazer a mesma coisa. Vamos montar aqui a minha relação. Eu vou ter o seguinte. A distância de volta vai ser a velocidade do barco menos a velocidade do rio vezes tempo de volta. Por que menos? Porque a velocidade do rio está atrapalhando agora na volta, concorda? Tá? Elas estão em sentidos opostos. E por isso que demora mais tempo. Tá? Agora é substituir o que eu tenho. A distância de ida. A velocidade do barco eu não sei. Só que a do rio eu sei. É 2 e aqui é 3. Então o que eu posso fazer aqui é a distributiva. Ó. Então vai ficar com a distância de ida 3VB, 3 vezes 2, 6. Aqui então 6. Essa é a distância de ida. A distância de volta vai ficar VB menos 2, só que aqui é vezes 4. Faz a distributiva, distância de volta, 4VB menos 8. Certo? Agora, uma coisa importante de você sacar nesse exercício, esse exercício é bem chatinho, né? É que a distância de ida é igual à distância de volta, é o mesmo caminho. Pensa, você vai da sua carteira até a porta da sala. É a mesma distância da porta até a carteira. Então, a distância é o mesmo caminho, é o mesmo rio, né? Ou seja, a distância de ida é igual à distância de volta. E esse aqui é o método que está faltando eu te explicar, que é o da comparação. É quando você compara duas coisas iguais. Na verdade, vocês já faziam isso. Lembra quando tinha triângulos aqui assim, ó? E você tinha esse lado igual a esse? Aí você, aqui, por exemplo, tinha uma equação, 2x mais 1 e aqui x mais 4.
Aí você fazia que 2x mais 1 igual a x mais 4. Você igualava. Então você está dizendo que isso é igual a isso, ó. Isso é igual a isso. Então você meio que já fazia isso sem saber, que é um método de comparação. E aqui, como as distâncias são iguais e as distâncias estão representadas por equações e elas são iguais, eu posso igualá-las, tá? Então, 3VB mais 6 é igual a 4VB menos 8. E aqui é só a gente resolver, tá? Então, eu vou começar tirando aí 6 de cada lado. Então, vai ficar 3VB igual 4VB menos 8 menos 6. Então, ficou 3VB, 4VB menos 14. Vou tirar 4VB de cada lado. Então, vai ficar 3VB menos 4VB é menos 14. E aí, 3VB menos 4VB é menos VB, igual a menos 14. Como o VB não pode ficar negativo, a letra não pode ficar, você multiplica por menos 1 de cada lado, tá? E aí vai ficar VB igual a 14, tá? Deu essa parte chatinha aqui de menos 1, porque simplesmente o 3VB ficou desse lado, tá? Mas aqui, que você quer ver, ó, ficar bem mais simples essa conta, ó, vou te mostrar. Você poderia ter feito o seguinte: na hora de igualar, eu posso igualar ao contrário. Não é igual? Eu posso falar que a distância de volta é igual à distância de ida. Aí vai ficar mais fácil a conta. Então, porque eu deixo o maior número que tiver com a minha incógnita do lado esquerdo, fica mais fácil. Olha só. Vai ficar aqui 4VB menos 8 é 3VB mais 6. Olha como é que fica mais simples agora, ó. Adiciona 8 de cada lado. 4VB vai ser 3VB mais 6 mais 8. 4VB, 3VB mais 14. Tira 3VB de cada lado. Então, 4VB menos 3VB já dá positivo direto, né? Então, VB é igual a 14 km por hora. Ok? Bom, essa aqui é a velocidade do barco sem correnteza, ok? E para eu achar a distância de ida, eu substituo na equação, que vai ser a mesma da volta, tá? Tem que dar o mesmo valor. Mas como ele pediu de ida, vamos fazer a de ida. Então a distância de ida está aqui, ó. É essa equação aqui. Então vamos pegar ela, ó. Distância de ida é 3VB mais 6. Então vai ficar 3 vezes 14 mais 6. Porque o VB é 14, né? Então 3 vezes 4, 12. 3 vezes 1, 3 e 1, 4. 42 mais 6. Então essa distância de ida é 48 quilômetros. Ok? Certo? Então é isso, né? Vai ter algumas outras situações que mexem com física. Essa aqui realmente é bem complexa. Eu deixaria ela para você estudar depois que você estiver dominando muito bem as outras. Você percebe que aquela que a gente fez do avião a favor do vento, contra o vento, é bem mais simples, né? Essa situação aqui, por exemplo, não, peraí, cadê? A gente fez tanta coisa hoje, né? Essa aqui, deixa eu ver. Não, cadê o que a gente fez do avião? Aqui, ó. Essa que a gente fez é bem mais simples, né? Nem compara com toda aquela complexidade. Mas
eu já quis deixar tudo explicadinho, já que deu certo de fazer, né? Então fica aí, tá joia? Espero que ajude, pega para estudar bastante e bons estudos. Refaça todos os exemplos que a gente fez aqui. Pega para assistir de novo. A hora que vai fazer os exemplos dos sistemas, faz sozinho, tá bom? Faz sozinha para você poder ir pegando o jeito, tá bom? E aquela questão que eu te falei na sala sobre interpretação. A parte de interpretação tem que ter um pouquinho de prática mesmo para poder montar o sistema. Você vê que daqui a pouco resolver o sistema é uma coisa mais simples. O negócio é ler e montar, tá bom? Fiquem com Deus, vocês, bons estudos aí. E é isso, tá? Deixa eu dar. Vou ver quanto tempo já deu de aula que eu nem vi aqui. Vamos lá. Fui.